gente está agora com a Sabrina Medeiros, professora de Relações Internacionais, no telefone com a gente. Oi, Sabrina, bom dia para você. Um ataque assustador em Orlando e agora tem esse rapaz, filho de pais afegãos, provavelmente foi uma ação de um lobo solitário, como eles chamam, né? Bom dia, Cecília, bom dia a todos. É muito alarmante essa situação, né? É uma situação que deixa todos muito apreensivos e tristes, porque é claramente um ato terrorista. Certamente a gente vai levar algumas horas para identificar que tipo de fonte, mas infelizmente a gente tem inúmeras fontes de movimentos homofóbicos e anti-gay, anti-LGBT, né? Então, a identificação disso tem que ser muito precisa para que não seja, enfim, algo somente de uma grande especulação, mas há indícios de fato de que esses novos migrantes, que são, na verdade, já cidadãos, isso acontece comumente na Europa, mas também nos Estados Unidos, ou seja, uma segunda geração que já tem a nacionalidade do país onde reside e que, de alguma forma, não se encontra totalmente integrado. Então, sociologicamente falando, quer dizer, a ausência de uma política de integração efetiva e há uma rejeição, naturalmente, mais forte nas prévias eleitorais, em função do discurso que o Trump carrega consigo. Então, isso, claramente gera um agravamento dessas tensões e, naturalmente, um espaço mais propício para esse tipo de ataque. Sabrina, a gente estava conversando ao longo aí dessa transmissão do que estava acontecendo com o Guga Chakra, também com o Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais, falando como é que isso tudo deve mexer muito com a campanha eleitoral agora nos Estados Unidos. Os dois pré-candidatos que já estão aí na frente, Hillary Clinton e Donald Trump, à frente de seus partidos, ambos ganharam na Flórida, só que a gente vê aí um ataque a uma boate LGBT que tinha uma festa latina. Portanto, deve entrar mais em confronto com o discurso de Donald Trump, que é muito mais conservador e, inclusive, não lida muito bem com a questão dos imigrantes, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, tem duas pautas aí em questão. A primeira pauta é a questão do imigrante, ou seja, uma rejeição clara, não só em relação à política de legalização, mas ao fechamento ostensivo das fronteiras, criando condições para que esses grupos, de fato, se organizem e não só se organizem dentro da legalidade, com uma retórica política vinculada aos partidos, mas, substancialmente, essa juventude que está alijada das forças de trabalho legais, essa comunidade começa a se organizar e a tornar se tornar cada vez mais alvo desse tipo de discurso extremista. E, de outro modo, há todo o cenário que constitui esses grupos, que eventualmente são cenários que os vinculam a fundamentalismos religiosos de vários tipos. Então, a gente tem fundamentalismo de ordem cristã, fundamentalismo islâmico, e a gente tem que lembrar que os Estados Unidos são palco de atentados há muitos anos, quer dizer, desde a década de 90, a gente tem um crescimento de grupos de extrema-direita, mas esses antes vinculados ao terrorismo doméstico. Então, os Estados Unidos não deixaram de ser alvos desse terrorismo doméstico, mas passaram a ser também alvos desse terrorismo internacional. Mas a natureza, embora a natureza seja distinta desses grupos, quer dizer, a pauta em comum, que é, enfim, o discurso anti-gay e anti-imigrante, reforça naturalmente todas as chances dos Estados Unidos serem constantemente alvos disso. E se a gente pode dizer que vai mudar o perfil eleitoral ainda em tempo dessas eleições, eu acho muito difícil, porque embora o Donald Trump certamente tenha tido mais cuidado nas últimas falas dele no último mês, eu diria, isso também está ligado ao fato de que ele se fez como pré-candidato dos republicanos por conta também desses discursos. E o que é mais assustador é justamente encontrar dentro da população americana um grupo muito importante, distribuído pelos estados, onde o Partido Republicano é mais fortalecido, que apoia esse tipo de discurso. Então, eu não tenho certeza se de fato os discursos serão mais moderados por parte do Trump, mas, de certo, os democratas poderão utilizar isso em seu favor.